pessoal, aqui é a doutora Kellen. Tudo bem, Wesley? E hoje nós vamos falar sobre educação e dinheiro. Educação e dinheiro, e aí? O que a gente pode falar sobre educação e dinheiro, Wesley? Bem, primeira coisa é que nós vamos chegar na conclusão de que nós não temos só o fim da Previdência. Nós temos também o fim dos salários. Ixi, mas como é que eu vou ter meu dinheiro? Todo mês. Pois é, o fim dos salários, o fim do trabalho. Eu já não tenho salário, né? Então já tá tudo certo. Para Kellen já não tem mais o salário, né? E não é ruim, as pessoas podem imaginar, né? E agora acabou o salário? Ó, eu digo que eu estou muito feliz sem salário, né? Com essa coisa de todo mês, você vai lá, todo dia você bate o cartão cedinho, final da tarde, aí dia 5, sei lá, olha o olerite, foi depósito na conta, né? Mas isso ainda vai demorar muito para que a gente consiga internalizar. Por quê? Porque a nossa educação, ela foi feita, nossa formação, ela foi feita primeiro para que a gente fosse instruído para trabalhar, depois, claro, principalmente na época da Revolução Industrial, que nós precisávamos aprender a fazer alguma atividade para que pudéssemos construir algo. Então, alguém tinha que apertar, alguém tinha que colocar na caixa, o outro tinha que entregar. Então, nós fomos instruídos para isso. A educação foi perdurando dessa forma, só que hoje a gente começa a ver algumas mudanças. Mas o Wesley leu um livro aí, né, Wesley, que foi muito interessante e está trazendo o que a gente está discutindo nesse momento. Isso remonta lá à história de Andrew Bell, né, que foi um jovem anglicano, e quando ele visitou a Índia e ele conheceu um pouco do hinduísmo, ele percebeu então que a educação das pessoas, as pessoas eram divididas em castas, né, como até hoje funciona na Índia, e aquelas pessoas das castas inferiores, chegando até os intocáveis, que é a classe mais baixa da Índia, eles recebiam uma educação adequada para respeitar estas castas. E ele trouxe então esse modelo, e esse modelo foi concebido nas escolas para que as pessoas pudessem se tornar serventis, ou seja, para que elas trabalhassem na indústria como meros operários, atendendo às ordens dos mais ricos então. Mas a nossa sociedade ela está em constante evolução, né? Nós passamos então a era industrial, nós passamos a era da informação, hoje nós estamos muito mais voltados em uma nova era da tecnologia, do conhecimento. Então, com esta nova realidade, as nossas escolas, elas estão, na verdade, entrando em colapso, não é, Kellen? Eu como doutora em educação sempre tenho defendido, inclusive, a questão de que é um desafio para as escolas hoje, do modelo em que elas trabalham, de fazer com que o jovem, a criança, tenha vontade de ir para a escola. Porque você sentar numa sala, pegar um livro didático, que o professor abre página 1, ele lê o que está na página 1, ele simplesmente bota, antes passava no quadro, né? Agora ele bota num PowerPoint, num data show, mas é exatamente aquilo que está no livro. Né? O mesmo critério, a mesma forma. Igual, só mudou, antes era escrito no quadro, a gente ia copiar, depois foi colocado no slide, né? Aquele slide, depois foi agora está no PowerPoint, data show, só que ele ainda continua sendo aquela repetição do que está escrito nos livros. Você não tem momentos de discussão, momentos de ver o que a criança vai levar para aquilo para ela. Para que vai servir ela ler aquela história? Para que vai servir ela fazer aqueles cálculos matemáticos? Então, o desafio da escola é fazer com que a criança ela tenha vontade de ir para a escola, ou então a gente tem que mudar muito bem o nosso modelo tradicional de ensino. De repente você está se perguntando, né? Mas eu não tenho filho, ou eu tenho filho, o que isso tem a ver comigo, né? Bem, isso é muito simples. Você não teve, assim como nem eu e nem a Kellen, você não teve uma educação financeira. Você não recebeu uma educação formal para a vida, para a profissão, para o trabalho, como agir no mercado de trabalho, o que fazer com a sua renda, né? Então você não recebeu esse tipo de educação. E obviamente que existem muitas empresas, principalmente as financeiras, né, os bancos, que não estão interessados no seu aprendizado financeiro. Por quê, Kellen? Porque o banco, Por que será? Ele vive de quê? Ele vive de juros. E como que o banco vive? Ele vive do spread, que a gente traduzindo é o quê? Ele pega dinheiro
das pessoas que têm dinheiro, dá um pouquinho de juros para ela, bem que é bem menor, né? A gente às vezes fala a taxa de até 1%, 0,9%, quem consegue isso está ótimo, né? Então ele vai lá e ele paga para alguém que tem dinheiro a 0,9%. E alguém que está precisando de dinheiro, ele chega e empresta a 2,5%, 3%. Olha. Depois vocês peguem com a Kelly onde tem empréstimo a 2,5%, né? Porque está em 7%, né? Você tá ótima, Kelly. Olha o rendimento que o banco ganha, né? Olha o spread. Pois é, se a gente olhar Já um cartão de crédito... 5%. Pois é. Se a gente olhar um cartão de crédito, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita, não é nem no Brasil, eu acho que no Brasil a situação ainda é pior. Uma pesquisa feita na Inglaterra mostrava que 62% das pessoas na Inglaterra estavam de alguma forma utilizando o rotativo do cartão e não tinham conhecimento de qual era a taxa de juros que eles pagavam. Ou seja, grande parte das pessoas na Inglaterra, um país com um nível de educação muito maior que o nosso, não tinham conhecimento de quanto eram os juros do cartão de crédito. Ou seja, o banco ele é o primeiro interessado em que as pessoas permaneçam na ignorância financeira. Por quê? A rentabilidade do banco vem principalmente dos juros que você paga no cheque especial, no cartão de crédito, que são os maiores juros do mundo, né? E em outras formas também de financiamento. Quando você compra, por exemplo, um carro financiado, você está pagando, se você fizer as contas, você paga por 2 carros. E quando vender, né? vende só meio. Isso, você compra um, paga 2 e vende meio. Né? Então, assim, esse é um negócio excelente para quem? Não para você. Né? Isso é excelente para quem está te emprestando o recurso. Então, nós vivemos numa situação hoje em que nós estamos mudando realmente, nós estamos saindo da era da informação, porque só a informação perdida ela não serve para nada. Né? E as escolas elas estão passando por uma verdadeira transformação, ou vão começar a passar por essa transformação, porque elas precisam preparar as gerações para a vida. E preparar para a vida significa preparar também para a educação financeira. Nós, novamente, vamos destacar aqui que muitas empresas já têm despontado no mercado mostrando um pouquinho sobre isso. Né? A gente já citou no nosso vídeo passado sobre Empíricos, que traz excelentes relatórios de análise de empresas, de investimento, como diversificar o investimento que você possui, mas nós novamente queremos frisar que o primeiro passo é a educação financeira junto com o planejamento, ou seja, você precisa primeiro conhecer. Você primeiro precisa saber como fazer. Você primeiro precisa tomar a rédea da sua vida, ser o gestor da sua vida, controlar a sua vida financeira para depois analisar possibilidades de investimento. E não ficar à mercê de dependências de empréstimos. E aí você vai ser aquele, né, que vai ter que pagar o empréstimo de 5, 7%, enquanto tem a outra parte que você poderia ser o que está ganhando o 0,9%, o 1%. Então, isso sai muitas vezes que a gente tem a gente cria desejos. E até mais, né, Kelly? E até mais. Hoje, para quem realmente tem recurso, você consegue desde aplicações aí de um CDI, uma taxa de CDI, até aplicações mais arrojadas através de investimento em bolsa de valores, mas que o que nós queremos trabalhar com você é a questão do planejamento, da educação financeira. Não simplesmente passar para você a informação, agora vão aplicar em tal coisa, né? Agora é dólar, aí todo mundo aplica no dólar. Agora é ouro, todo mundo vai para o ouro. Agora é empresa tal, e todo mundo compra ações daquela empresa. Não, você não pode estar num ponto em que somente recebe a iluminação de um guru e faz aquilo que a pessoa simplesmente te determinou, né? Você precisa ter uma análise crítica. Obviamente que essas informações, esses relatórios de empresas especializadas servem como um parâmetro, né, de quais as principais empresas no mercado, mas você não pode simplesmente seguir fielmente qualquer orientação. Você tem que se autoavaliar, você tem que saber em que momento você está e qual é o seu perfil. Mas não é aquele perfil de
né, de questionário que se responde, você vai lá, vai no banco, né? Esses dias eu fui investir lá no banco, mudar lá o meu investimento. Deixa eu atualizar o seu perfil de investidor. Ele nem me perguntou, ele foi lá e foi clicando tudo. E ele criou o gerente criou o meu perfil de investidor, não fui eu que criei. Então é importante a gente ter, e mesmo os bancos que falam que você aqui tem um atendimento personalizado, você é top de linha aqui, eu com todo, né, o conhecimento que eu acredito que tem na área de finanças, já fui sacaneada por gerente de banco, né? A última vez mesmo eu fiz uma aposta com o gerente, eu falei, vocês são muito ruins em investimento. Não, mas está dando o nosso rendimento aqui, o nosso fundo multimercado está rendendo 200 e poucos %. Eu disse, então eu vou botei 25 mil. Se eu pegar ali, você vai ver, ele está 24 e pouco. Nossa. Ou seja, eu perdi dinheiro, mas aí eu falei, deu um mês. Eu falei, não, um mês vocês são ruins. A gerente, não, por favor, tem que ter pelo menos 3 meses. Eu assim, então tá bom, eu continuo perdendo dinheiro, mas só para provar. Faltam uns 10 dias para fechar os 3 meses, para provar o quanto essas historinhas de que aqui tá rendendo o fundo não sei quantos do CDI, da Selic, e aí um monte de sopa de letrinha. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre essa sopa de letrinha, né? Então, o que a gente quer aqui é realmente que vocês tenham na gente pessoas que vão lhe ajudar a você tirar suas dúvidas, a você saber qual momento que você está e você se planejar para um objetivo, para um sonho. Não dá para comprar um carro agora, não adianta fazer financiamento. É o que a gente tenta colocar isso. É chato, né? Às vezes a gente parece pessoas enjoadas, mas o legal é que as pessoas começam a perceber que realmente aquilo que elas faziam era simplesmente agir no impulso. E aí quando a pessoa começa a ver que aquele mês ela já não pagou mais cheque especial, ou seja, ela já economizou uns 400, 500 reais no cheque especial, de que ela já começou a não ir tantas vezes no restaurante, que antes ela abusava, que a gente começa a botar casos práticos que você, no seu dia a dia, começa a se organizar. Não é nada mirabolante, é coisa simples, mas que funciona. Funcionou para mim, funcionou para o Wesley, e é isso que a gente quer mostrar para você. Aonde, Wesley? Pois é, você pode acessar o nosso Objetivos Pessoais, você vai conhecer um pouco mais de tudo isso no nosso site, Objetivos Pessoais, e gostaria de frisar aqui mais um detalhe que é o seguinte: posso comprovar essas informações da Kelly porque trabalhei por alguns anos como gerente de banco, inclusive gerente de pessoa física num grande banco. Lado, né? Pois é isso mesmo, de um grande banco. E lembro que as recomendações eram recomendações que vinham simplesmente da área de asset do banco, né, mas os gerentes não tinham o mínimo conhecimento do que estavam falando. Então eu tenho esse conhecimento do outro lado da mesa, do lado do banco, onde na verdade o banco é uma grande venda de produtos de prateleira para as pessoas em geral. E a grande maioria das pessoas deixa o seu recurso nos bancos, deixa o seu recurso em caderneta de poupança e assim por diante. Mas a gente não quer falar só sobre investimento para você. Nós queremos trazer o conhecimento para que, através do conhecimento, você possa decidir o melhor investimento. E não só para você. Isso. Depois para os seus filhos. E que longas e longas gerações venham por aí com outro pensamento em relação ao dinheiro, à felicidade. Então a gente convida você a se inscrever no nosso projeto 2027. E agora a gente está fazendo algumas... Na verdade, a gente criou um questionário para que a pessoa se qualifique para o nosso programa. Porque é um projeto que nós vamos auxiliar 200 pessoas a alcançar os seus objetivos até 2027, ok? Então, convido você também a curtir o vídeo, se gostou. Curte o vídeo, né? Compartilha, tá cheio de gente precisando importante. disso. E a gente deixa o link aí embaixo também para você conhecer o projeto 2027. E não esquece de também assinar o nosso canal para que toda semana você receba vídeos como esse, que a gente dedica um tempo do nosso dia para poder passar isso que a gente levou tanto tempo para conseguir assimilar, sair de algumas armadilhas, e agora a gente está com o maior prazer passando para você, ok? Um grande abraço. Um abraço, até Tchau, mais. Tchau.